Quando a gente pensa na combinação de influencers ou influenciadores digitais, quando a gente pensa em reputação, quando a gente pensa em cultura do cancelamento, a gente está pensando também em comunicação. Estes temas estão interrelacionados e estão conectados com comunicação. E eu quero conversar um pouquinho sobre justamente essas três áreas combinadas agora com uma especialista, uma pessoa que escreve, que estuda, que leciona sobre o assunto e que está constantemente discutindo isso em vários ambientes, que é a professora Isaf Karaui, que é professora da USP, e eu desde já agradeço a presença dela e já pergunto, professora, como que um influencer, um influenciador digital que vive da exposição, ele vive da exposição da própria marca, né? De si mesmo, na verdade. Como que ele tem que cuidar dessa reputação e como é que é essa gestão da reputação nesse nível de alguém que não é como uma marca tradicional que se expõe assim com uma estratégia um pouco mais comedida, não? O influencer se expõe o tempo inteiro e até de certa maneira um escravo daquela audiência até onde ele pode. Como é que ele faz para gerir essa reputação de uma maneira saudável e eficiente, vamos dizer assim? Boa, Felipe. Bem, antes, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E acho que antes de tudo, vale a gente pontuar exatamente o que você trouxe. O influenciador é uma marca. Então, além do óbvio que está dado, né, de ser uma pessoa com muita visibilidade, muitos seguidores, etc., o influenciador, nesse momento de profissionalização do mercado, ele é uma marca. Então, ele tem, assim como qualquer outra marca, missão, visão e valores, ainda que isso esteja tácito, né, não tão explícito, ele atua pensando em reputação. E aí tem algumas questões para a gente pensar. Diferente de uma organização, a reputação do influenciador, ela é muito definida pela imagem desse sujeito. O trabalho do influenciador é 100% baseado em visibilidade. Quando a gente fala em riscos para uma organização na lida, né, com a reputação, em crises de imagem, a organização tem diversas entradas de contato com o seu público e o influenciador não. A única entrada, o único contato que o influenciador tem com a sua audiência é a sua própria imagem. São poucos os influenciadores que têm produtos, desdobramentos da própria imagem, né? Então, essa construção de reputação é ainda uma moeda mais valiosa, né? Porque ele está ali dando a cara a tapa o tempo inteiro, sem poder ter uma estrutura, uma grande instituição por trás. E, além disso, esse processo de construção de reputação de um influenciador digital, ele também está apoiado em características pessoais, está apoiado em autenticidade do influenciador. Então, veja como a gente está lidando com questões que são muito voláteis, questões que vão mudando ao longo do tempo. De novo, diferente de uma organização, numa estrutura mais tradicional, a gente define a nossa visão, missão, valores e segue aquilo por um longo período, ao mesmo tempo em que se vai construindo, né, formas de validar, estruturar essa reputação, construindo uma boa imagem de marca, enfim. O influenciador não. À medida em que ele também vai se construindo com pessoa, ele vai redefinindo o que é mais ou menos importante para a sua própria imagem. Então, é uma profissão muito volátil nesse sentido. Então, com certeza, o influenciador vai estar muito mais suscetível a sofrer, por exemplo, crises de imagem, de reputação. Então, é como se a gente pensasse, por exemplo, quem trabalha com comunicação organizacional, relações públicas, trabalhar com influenciador é um desafio. É dobrar, né? Redobrar essa atenção para esses aspectos. Pois é, eu imagino que seja um trabalho muito, muito desafiador, mas bastante decepcionador ou decepcionante em alguns aspectos, né? Porque você constantemente está defendendo uma marca que é muitas vezes atacada. E aí eu queria entrar na questão da chamada cultura do cancelamento, né? Que está super sendo discutida hoje, né? Já vem aí desde o ano passado, mas aí aprofundou nos últimos dias, enfim. Ela tem dois lados. Eu acho até que interessante que você tem falado sobre ter dois lados dessa questão da cultura do cancelamento. Eu queria que você falasse um pouco, porque tem um lado que todo mundo já percebe, é importante a gente destacar aqui, que talvez seja o lado da alerta para as marcas, para as organizações. Ó, fica atento, o que você fala, o que você faz, não dá para fazer qualquer coisa. Mas tem um outro lado também que você chama atenção. Fala um pouquinho
dessas duas faces da cultura do cancelamento. Boa. E vou trazer ainda um outro ponto. Vou começar por esse terceiro, que é como a cultura do cancelamento se dá com influenciadores digitais. Primeiro, a gente tem que entender como é que a influência se constrói. Quando um influenciador digital surge, ele dá muita ênfase àquilo que a gente tem hoje por conta do digital, que é a nossa autonomia. Nós, consumidores, públicos, sujeitos, nós temos o poder de mobilizar agentes da comunicação. Então, a gente coloca o influenciador num lugar de prestígio, tira o influenciador de um lugar de prestígio. A gente tem essa autonomia. E como é que isso se constrói? A partir dessa construção de reputação, né, que o influenciador vai consolidando nas redes, vai evidenciando esses aspectos positivos que ele carrega, esse papel de formador de opinião, e a gente vai se identificando com aquele sujeito. Quando esse influenciador profere um discurso equivocado, ou ele desestrutura aquela narrativa que ele vinha construindo, a nossa reação é de rechaçar, evitar, ignorar, porque a gente, de novo, internalizou essa autonomia, esse poder de tirar e colocar alguém no digital. E aí a grande questão é, ainda não aprendemos muito bem a lidar com isso, porque a nossa reação é cancelar o influenciador, porque já que temos esse poder, a gente vai lá e cancela. Sendo que há outros meios, né, para se pensar essa forma de reorganizar a mídia digital e o influenciador nesse lugar de destaque. Essa falha que o influenciador comete também tem a ver com reputação. Porque os influenciadores, quando a gente fala em cancelamento, geralmente eles são cancelados porque eles tinham uma construção muito coerente e, de repente, eles rompem isso. E aí, quem consome, quem acompanha, se sente até traído, em certa medida, como se ele tivesse incoerente mesmo no discurso, naquilo que ele foi construindo. E aí tem tudo a ver com a discussão de reputação, né? Não dá para você construir uma reputação baseada, por exemplo, num discurso feminista e, de repente, você proferir alguma ofensa às mulheres ou algo nesse sentido, né? Então, esse é um ponto, esse ponto muito específico dos influenciadores. E os dois lados do cancelamento, eu acho que é legal você trazer isso, Felipe, porque às vezes a gente considera que o cancelamento só traz para a gente o aspecto de desumanização e de violência. E isso é evidente. O cancelamento é uma violência, é um silenciamento do outro, é a impossibilidade de dialogar. Ao mesmo tempo, e do outro lado, o cancelamento é uma virada discursiva. O cancelamento é um sinal de que até aqui você pode ir, passando disso não dá mais. É um sinal de que não há mais espaço para aceitar alguns tipos de discursos que antes eram aceitos e que circulavam na mídia. Então, acho que esse ponto é importante também da gente considerar, né? Então, assim, por que a gente não tolera mais que se fale sobre algumas questões no ambiente digital, que é a grande mídia hoje? Porque nossa sociedade tem mudado em muitas instâncias, né? Então, a gente cancela aquela pessoa. De novo, não estou dizendo que esse é o caminho, né? Acabei de falar que a gente tem que encontrar meios mais interessantes para lidar com esse nosso poder. É um caminho da violência, mas também revela esse outro lado, né? De que há questionamento. Não somos mais públicos totalmente passivos, aceitando tudo aquilo que a mídia diz e entendendo o influenciador também como uma mídia, né? A gente não vai só olhar e aceitar, a gente vai questionar. Agora a questão é pensar como questionar, né? Então acho que esse é o momento assim da educação midiática, da gente pensar a educomunicação, formas de estar na rede com mais saúde também, né? Acho que isso é importante. Exatamente. É porque fica parecendo que está todo mundo brigando aí numa infindável guerra, e aí todo mundo, o que está batendo agora, daqui a pouco é agredido e vice-versa. Quer dizer, fica uma arena de guerras e falta. E você falou uma questão muito importante: falta educação, né? Educação para entender as coisas, para entender até os próprios pontos de vista. Eu queria entrar justamente numa questão que, assim, aí falando de organizações, de marcas, né? É importante as marcas têm valores, têm princípios, têm formas de enxergar o próprio mundo. E como é que elas se relacionam com os influenciadores que, de certa maneira, como você bem falou no começo,
eles são mais voláteis até em relação aos próprios princípios e valores deles. Quer dizer, tem influenciadores que hoje pensam de uma maneira. Amanhã, dependendo do, sei lá, da audiência, do andamento, da relação que ele tem, ele pode mudar completamente de opinião, de visão. E como é que ficam as marcas que muitas vezes têm valores mais, digamos assim, cristalizados e até completamente incompatíveis com aqueles valores que o próprio influenciador adota e tal. Ela vai brigar, ela vai tentar se aproximar, ela vai tentar criar uma relação nos pontos de convergência. Como é que funciona isso? Essa pergunta é ótima, Felipe. E pensei imediatamente num exemplo do Felipe Neto, um bom exemplo. O Felipe Neto, ele foi um influenciador que começou produzindo conteúdo nas redes para jovens, um conteúdo até de deboche em alguma medida, e depois, à medida em que ele foi amadurecendo e nós fomos testemunhando esse amadurecimento dele na internet, ele foi mudando completamente o tipo de produção de conteúdo, as perspectivas que ele incorpora no seu trabalho ou não. Ele é um exemplo muito interessante do que a gente pode entender como essa volatilidade. As marcas que fizeram parceria com ele há 10 anos atrás são muito diferentes das que fazem hoje. E aí, o que a gente tem que levar em consideração? Toda vez que se trabalha com influenciador digital, pode ser que a organização enfrente um risco. Por quê? É como se você pegasse a sua marca com preceitos muito cristalizados, acho que é ótima essa sua noção, e cedesse ela temporariamente para o influenciador. Por que cedesse? Porque o bom trabalho com influenciadores digitais leva em conta aspectos como autenticidade, genuinidade. O influenciador, ele só está nesse lugar de prestígio e de destaque porque ele conseguiu construir uma relação autêntica com a sua audiência. Ainda que isso seja forjado, tá? Mas ele construiu uma percepção de intimidade, proximidade, autenticidade. Ou seja, algo muito baseado no que ele é. Então, quando você faz uma parceria com um influenciador digital, você marca, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é: esse influenciador só está nesse lugar e eu quero trabalhar com ele porque ele está nesse lugar justamente por aquelas características muito próprias ao influenciador. Então, trabalhar com influenciador é tentar trabalhar com liberdade, oferecer para esse influenciador liberdade. E isso é um risco, muitas vezes, para as organizações, né? Então, liberdade, eu estou dizendo, construir com o criador, com o influenciador, co-criar com esse influenciador. Afinal, ele conhece a própria audiência. Ele está ali porque ele conseguiu construir uma relação interessante e a sua marca quer chegar nessa relação. Então, ninguém melhor do que o influenciador para te ajudar nisso. Então, a gente, quando pensa em trabalhar com o influenciador, é legal evitar, por exemplo, aquele roteirizar o influenciador, falar para ele exatamente o que ele tem que dizer. O máximo que a gente faz é do's e don'ts. Então, assim, pode ou não pode. Usar roupa dessa cor e não daquela que é da concorrência. Dá um caminho, mas para ele construir com liberdade. Isso pode ser um risco para a organização que não consegue ou não puder fazer um bom mapeamento de influenciadores. Porque essa é a questão. A sua pergunta, quando você fala, como é que eu vou conciliar influenciador e organização? Fazendo um bom mapeamento, tentando encontrar influenciadores que estejam alinhados aos seus preceitos organizacionais, né? Então, a sua missão, ao seu posicionamento. Influenciador que te ajude a levar adiante a sua mensagem, né? A sua imagem, ajude a amplificar as suas mensagens. Então, que esteja alinhado. E isso exige um bom mapeamento de influenciadores. Olhar para esse influenciador como, de fato, uma marca que pode trabalhar do seu lado, ajudando. É bom para os dois lados, né, nesse sentido. Pois é um desafio, mas é bem interessante, porque você vai conseguir potencializar muito a sua mensagem quando você encontrar o influenciador que está sintonizado com o que você é, né? Essencialmente, como organização. Uma última questão aqui que eu queria ver contigo é o seguinte: a gente, a gente vê que as marcas tradicionais, tal, e mesmo as marcas influenciadores, elas estão, elas são muito
pressionadas, elas são muito, não vou dizer fiscalizadas, mas elas recebem uma certa pressão de controle por parte da audiência. A audiência, como você falou, a audiência dá prestígio, coloca as pessoas em um determinado ponto. Mas só que, ao mesmo tempo, a gente também pondera que nem tudo que a audiência diz para uma marca é pertinente para a marca, porque a marca não é, ela não é daquela maneira. Então ela muitas vezes ela vai dizer assim, não, tudo bem, você tem o direito de pensar assim, mas, mas eu, digamos assim, em essência, né, não sou assim e, na verdade, não há nenhum problema naquele ponto específico dela ser de uma outra forma. Ou seja, não é uma coisa, não é um crime, não é uma prática, digamos assim, reprovável socialmente e tal. É algo apenas que ela tem um valor que é diferente e que ela também tem o direito como marca de exercer. Então, é importante ter uma relação, acho que sadia com a audiência, entendendo que nem tudo que vem da audiência vai ter que fazer você mudar, né? Existem algumas questões mais sólidas na sua essência, né? Na sua identidade organizacional. E isso tem sido algo que até os influenciadores têm começado a pensar. Então, esse último ano, por exemplo, 2020, início da pandemia, muitos influenciadores têm trazido essa discussão para a mesa. Então, os influenciadores têm sido muito vigiados pela audiência no sentido de exigir que eles se posicionem politicamente, por exemplo. E vários influenciadores têm optado por não se posicionar politicamente. Essa discussão é muito interessante, porque quando o influenciador opta por não se posicionar politicamente, a primeira reação é: mas você tem que se posicionar, como se ele fosse um sujeito como eu e você nas redes pessoais. Ele não é. Ele é uma marca, de novo. E assim como grandes marcas não se posicionam politicamente, por várias questões, incluindo questões mercadológicas, o influenciador também pode fazer essa opção. E muitos influenciadores têm percebido isso. Alguns têm mantido a opção de não vou me posicionar politicamente porque não sei do que eu estou falando, não tenho conhecimento e não quero levar a informação equivocada para o meu público, ou é uma escolha para o mercado, não quero. E outros, né, do outro lado, estão pensando, não, eu vou me posicionar porque o mercado vem mudando, algumas marcas também estão se posicionando, eu acho importante e vou por esse caminho. Então, até os influenciadores têm pensado em como trazer discussões que estão muito evidentes entre os consumidores para a sua própria construção de marca, né? E eu acho que nesse momento, tanto para organizações quanto para influenciadores, é legal a gente voltar lá nos preceitos básicos assim, de comunicação organizacional, que é quem é de fato seu público, né? Então, o que é que você, como é que se dá essa relação? O que é essencial nessa relação para que ela continue acontecendo? Então, isso para influenciadores e para organizações. Então, é preciso falar sobre tudo ou não é preciso? É necessário mudar posicionamentos ou não é necessário mudar posicionamentos? Porque para todas as organizações há sempre consumidores, para todos os influenciadores há sempre seguidores. Então, acho que a gente não pode generalizar essas questões, né? As pressões vão aparecer de todos os lados, mas em que medida essa pressão específica, esse clamor dos públicos, de fato, tem a ver com a sua organização, a sua marca, né? Então, acho que é muito interessante. Influenciadores, o mercado de influência trouxe para a gente questões muito basilares da comunicação organizacional. Então, olhar de novo para essas questões, olhar para a reputação, olhar para públicos e entender isso tudo para conseguir, de fato, atuar nesse mercado. Porque, apesar de tudo ser muito volátil, a gente ainda tem, né, esses conceitos, esses dogmas, né, da comunicação que nos alicerçam em alguma medida, né? Pois é, e a gente tem em todas as organizações, sejam elas influencers, sejam marcas antigas, e eu não falo só de empresa, né? Fundações, organizações não governamentais, igrejas, partidos políticos, órgãos governamentais, todos têm algum valor, alguma base que lhes fez, né? Que faz com que eles sejam aquilo que eles se apresentam para nós. Então tem que ter é uma relação que vai sendo construída também, né? Entre audiência e marcas o tempo inteiro, e cada vez elas estão mais abertas e públicas, né? Visíveis no ambiente digital. Aí que está a diferença do passado, né?
Exatamente. Esse aspecto meio híbrido, né? Porque a gente sempre teve, e eu acho que os influenciadores marcam essa mudança. As organizações sempre foram hierárquicas, né? Então a organização definia como vai se construir uma imagem, como é que isso vai ser replicado para os seus consumidores. Agora não, essa construção é conjunta, né? Então são esses espaços diluídos que o digital trouxe para a gente, que vão exigindo também novas competências e novas formas de olhar para esses processos. É verdade, olha, esse assunto vai longe. Nós vamos, acho que, falar em outra oportunidade sobre mais aspectos, porque tem muita coisa e a professora aí tem muita experiência e tem muita informação, muitos aspectos a compartilhar com a gente. Mas obrigado pelo papo, pela conversa, pelo tempo aí. E a gente vai dialogando mais em outras oportunidades. Obrigado, tá, professor Isaf? Felipe, eu que agradeço e conte comigo para a gente continuar essa conversa. Foi um prazer estar aqui. Obrigada mesmo.